Olá amigos e irmãos, bem-vindos ao canal Elucidar. Não se esqueçam, deem o like, se inscrevam no canal, toque no sininho e toque também em todas, para receberem todas as notificações. Se gostarem do conteúdo, compartilhem. Perguntas 636 a 646 do Livro dos Espíritos. 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tem de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. 637. O selvagem que cede ao instinto e se nutre da carne humana é culpado? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpado à medida que se torna mais consciente daquilo que faz. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete muitas faltas que, por serem a consequência da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está na razão dos meios que tem de compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpado aos olhos de Deus do que o selvagem e ignorante que é governado pelos instintos. 638. O mal parece algumas vezes ser consequência da força das coisas. Por exemplo, em alguns casos, a necessidade de destruição mesmo dos nossos semelhantes. Pode-se dizer que haja infração à lei de Deus? Não deixa de ser o mal, ainda que necessário. Porém, essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, ao passar de uma existência para outra. E então, o homem se torna mais culpado quando o comete, porque melhor o compreende. 639. O mal que se comete não é, muitas vezes, o resultado da posição em que nos colocaram outros homens? E nesse caso, quais são os mais culpados? O mal recai sobre aquele que o causou. Porém, o homem que é conduzido ao mal pela posição que exerce é menos culpado do que aqueles que o causaram. Contudo, cada um será punido, não somente pelo mal que tiver feito, como também pelo que tiver provocado. 640. Aquele que não faz o mal, mas que se aproveita do mal feito por um outro, é culpado da mesma forma? É como se o cometesse. Ao tirar proveito, participa dele. Talvez não pratique a ação, mas se ao encontrar tudo feito, faz uso disso, é porque há a prova. E ele mesmo o faria, se pudesse ou se ousasse. 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Depende. A virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja praticar, especialmente quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Mas, se é apenas por falta de ocasião, há culpa. 642. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. 643. Há pessoas que, pela sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ocasião. Bastam as relações sociais com outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. A cada dia de vida dá a oportunidade a quem não esteja cego pelo egoísmo, porque fazer o bem
não é somente ser caridoso, é ser útil na medida de vosso poder, todas as vezes que vossa ajuda se fizer necessária. 644. O meio onde alguns homens vivem não é para eles a causa primeira de muitos vícios e crimes? Sim, mas isso ainda é uma prova escolhida pelo Espírito no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. 645. Quando o homem está, de algum modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna um arrebatamento quase irresistível? Arrebatamento sim, irresistível não, porque em meio à atmosfera do vício, encontrais algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram força de resistir e, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. 646. O mérito do bem depende de algumas condições ou há diferentes graus de mérito no bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito em fazer o bem sem esforço e quando não custa nada. Deus tem mais em conta o pobre que partilha de seu único pedaço de pão do que o rico que dá apenas o supérfluo. Foi o que Jesus ensinou ao falar da esmola da viúva. Um abraço de luz a todos. Não se esqueçam, deem o like e se inscrevam no canal.